Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu vou falar de um assunto, de algo que eu de fato não gostaria de estar falando, mas eu tenho ouvido tantos comentários, tantas coisas que não tem como não falar sobre isso. Eu fiz umas anotações de uns tópicos aqui, umas coisas que estão acontecendo. É um questionamento simples. É correto Bolsonaro indicar um amigo para o cargo dele? Vamos ser honestos, gente. Vamos deixar as paixões políticas de lado. Vamos pensar racionalmente. É correto isso? Por que ele quer isso? Qual o sentido disso? Vem comigo, vamos até o final desse vídeo que a gente vai falar de umas coisas e ajudar você a entender. Dá aquele like, se inscreve no canal para ajudar a gente aqui e vamos lá. Vocês devem conhecer Ayrton Senna, né? Eu tenho 34 anos, quando o Senna morreu eu tinha 8. Eu era muito novo, mas acredito, eu ainda lembro de muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu lembro de acordar todo domingo para assistir Senna. Nossa, era o ídolo de infância. Eu tenho até uma foto naquele carro que ele tinha da McLaren, em vermelho e branco e tal, com o símbolo de cigarro que nem pode mais, de Marlboro. Bom, resumindo, eu lembro de muita coisa, mas não lembro de tudo, obviamente. E uma das coisas que eu vi num tempo desse numa matéria foi o seguinte: naquela época, o presidente da Fórmula 1, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele era francês. Ele era francês. E eu também não lembro o ano, mas acho que foi lá para 87 por aí, no início dos anos 90. Do final dos anos 80 para o início dos anos 90, né? Que Senna foi tricampeão. Porém, Senna deveria ser tetracampeão, ou seja, ganhado 4 vezes. Só que teve um título dele que foi tirado de uma forma meio duvidosa, né? Aconteceu uma situação numa corrida lá onde ele ia batendo, aí ele acabou indo para o acostamento. Aí nesse acostamento ele fez um desvio por fora da mureta e voltou para a pista. Isso já tinha acontecido em outras corridas e nunca deu problema. Só que neste dia, o presidente da Fórmula 1 decidiu que isso era contra as regras da Fórmula 1 e tirou vários pontos de Senna o suficiente para ele sair do primeiro para o segundo lugar. E o segundo lugar, consequentemente, passou ele, que era um francês, chamado Prost. Que coincidência, né? O presidente da Fórmula 1 toma uma decisão que privilegia um corredor que é francês também, gente. Analisa a situação. Isso aí não foi uma coisa, né? Aquela broderagem, como se chama hoje. O Senna poderia ter sido campeão 4 vezes, mas foi 3, né? Vamos lá. Não sei se vocês lembram, mas em 2016, Dilma tentou indicar Lula para ministro da Casa Civil. E a população todinha foi em cima, a mídia todinha foi em cima. Na época, antes de saber da Vaza Jato, até eu, né, achei, não, ela tá fazendo alguma coisa ali, um arrumadinho. Até isso veio na minha cabeça. Hoje em dia, as pessoas mais conscientes sabem que não foi bem assim. Porém, todo mundo foi contra. E essas mesmas pessoas que foram contra naquela época, hoje estão defendendo o Bolsonaro indicar um amigo dele, da família, para um cargo de diretor da Polícia Federal. Gente, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos lá. Tá, algumas coisas que eu quero levar em consideração aqui para vocês entenderem. Tá, o PT cometeu vários erros, não adianta ficar falando aqui de quem é certo e quem é errado, porém, o PT teve alguns acertos também. E um dos acertos dele foi o seguinte: o PT nunca interferiu na Polícia Federal em todos os seus 14 anos que ficaram no governo. De 2002 para cá, né, que saiu em 2016 e tal, o PT nunca interferiu na Polícia Federal e nenhum outro órgão. Ele respeitou a indicação tríplice, que chama, né, que, assim, você vai indicar alguém para um cargo, diretor da Polícia Federal, para o ministro do STF ou para o Ministério Público,
o órgão responsável ele indica 3 pessoas avaliadas tecnicamente, ou seja, tiveram critério para estar ali essas 3 pessoas, e dessas 3 pessoas o presidente vai indicar uma. O PT sempre respeitou tanto Dilma como Lula e até Temer não mexeu nisso. Mas Bolsonaro chegou, ele já mudou o superintendente do Ministério Público e colocou um cara que era fora dessa lista tríplice. Ele indicou alguém de cunho pessoal, entendeu? Que foi o Augusto Aras. E ele já avisou também que vai indicar um ministro do STF que o Celso de Mello só fica até o final do ano. Ele já avisou que vai indicar um ministro terrivelmente evangélico, ou seja, ele também vai se desfazer dessa ideia de indicação tríplice, de alguém técnico, alguém que entenda o cargo que ocupa, para colocar alguém de cunho afetivo dele, alguém que seja amigo dele, alguém que de alguma forma possa ajudar ele. Gente, isso é antidemocrático. Ele está aparelhando o Estado. E agora, para completar, ele indicou um amigo dele e dos filhos para. Nem vou entrar nem em outras coisas como os outros ministros, né? Que não tem nada de técnico como ministro da Educação, não entende nada de educação, a ministra da Maris, que eu não sei nem o que ela é, e os outros ministros envolvidos em corrupção aí, que nenhum tem critério técnico nenhum, os ministros são indicados por, sabe-se lá como foi escolhido eles. Então, mas esse caso específico desse ministro do diretor da Polícia Federal foi trocado, ele estava querendo trocar agora, qual o sentido disso, gente? Vamos raciocinar qual o sentido disso. Vamos deixar essa ideologia política de eu sou fã de Bolsonaro. Qual o sentido de trocar isso agora? A gente está no meio de uma pandemia, assim, está tudo parado. A gente está numa crise sanitária nunca visto na história da humanidade. E o cara vem criar uma crise política nesse momento. Aí Moro, que diga-se de passagem, não é santo, Moro não é bonzinho, certo? Moro meio que já estava querendo sair dali. Ele estava vendo que o barco estava afundando e estava querendo pular antes. Aí ele caiu e caiu atirando. Aí ele jogou, né? Tipo, ele pode se comprometer e pode até ser preso, né? No mínimo, processado aí nessa situação. Só que assim, Moro não é burro, gente. Moro não é burro. Então, eu acho pouco provável que ele não tenha nenhuma prova, né? Eu acho que ele está esperando o momento certo. E ele vai ser chamado para depor e vai ter que abrir o jogo sobre o que aconteceu aqui, né? Bom, algumas coisas que aconteceu, né? O Moro, falando o que ele falou, foi aberto um inquérito pelo ministro Celso de Mello. O que é isso? E no caso ele vai apurar provas, vai juntar essas provas e vai mandar para o Ministério Público, que tem na superintendência o Augusto Aras, que foi indicado por Bolsonaro. Então, gente, daí você tira, né? Será que isso vai para frente? O Augusto Aras que tem a responsabilidade de dizer eu aceito ou não aceito. Bolsonaro indicou ele. Qual a razão ali, né? Daí você tira. E sobre a indicação para a diretoria da Polícia Federal, que foi criticada por todo mundo bateu de frente, isso causou a queda de Sérgio Moro, o ministro Alexandre de Moraes não aceitou. Não aceitou e, assim, agora vamos aguardar. Vamos aguardar e ver no que vai dar isso. No momento é a única coisa que a gente pode fazer. A gente não sabe se o Ministério Público vai aceitar. A gente tem que aguardar. E a nomeação ainda não se sabe o que vai acontecer. Então, qualquer novidade, a gente vem aqui e continua. Eu venho aqui para atualizar vocês. No momento, a gente só pode aguardar. Eu agradeço pela paciência aí. Tenha uma boa tarde.